Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula de Direito Empresarial. Hoje eu mudei o fone para ver se fica um pouco melhor o áudio para vocês e vou tentar também falar um pouco mais alto. Bem, a sociedade por ações nada mais é do que a sociedade anônima. Sociedade por ações, sociedade anônima, companhias, todos são termos sinônimos. Nosso Código Civil, ele só tem 2 artigos que falam da sociedade anônima. Todo o restante do conteúdo de sociedades anônimas ou sociedade por ações, durante a aula eu acho que eu vou usar mais o termo sociedade anônima, que é um termo mais usual, do que sociedade por ações. Todo o restante da matéria está previsto na Lei 6.404, que é a lei das sociedades anônimas. A sociedade por ações ou sociedade anônima nada mais é do que a sociedade comercial que possui o seu capital dividido em ações. E a responsabilidade dos acionistas, aqui os sócios nós chamamos de acionistas, ela fica limitada à integralização de suas ações. Ou seja, eu como acionista compro, por exemplo, 10 mil reais de ações de uma empresa. Se por acaso essa empresa tiver prejuízo, o único capital que vai sofrer o impacto desse prejuízo será o limite da minha integralização, do dinheiro que eu investi nessa empresa. Aqui eu botei os 2 artigos que eu falei do Código Civil, que fala da sociedade anônima, que é o 1088, que fala exatamente o que eu acabei de dizer, que na sociedade anônima o capital se divide em ações, obrigando-se cada sócio acionista somente pelo preço da emissão das ações que subscrever ou adquirir. E o 1089, que fala basicamente que a sociedade anônima regesse por lei especial, que essa lei especial é exatamente a Lei 6.404 de 76. Nome comercial. Aqui nós já estamos na lei 6.404. O nome comercial da sociedade anônima, ele é a denominação, por denominação, acompanhado do termo companhia ou sociedade anônima. Essa expressão ela também pode ser abreviada, que é o que é mais comum. Por exemplo, a Vale, que é Vale SA, que é de sociedade anônima. Vou relembrar aqui para vocês, denominação é o nome fantasia. Nós temos duas formas de nomear as empresas, como eu falei para vocês. Acho que na primeira aula isso, na primeira ou na segunda aula. É a denominação e a firma. A firma é o nome do empresário, o nome da pessoa física, acompanhada do CIA ou LTDA, e a denominação é o nome fantasia. Aqui no caso das sociedades anônimas, ela é nome fantasia, acompanhada do termo companhia ou sociedade anônima. Vou até sublinhar aqui porque essa cor parece que não ficou muito legal. Lembrando que pode ser abreviado, que é o mais comum. Como toda regra, principalmente em quase todas as matérias de direito, há as exceções, que é no caso aqui, já no parágrafo 1º do artigo 3º, que é no caso do nome de um fundador acionista ou pessoa, por qualquer outro modo tenha concorrido pelo êxito da empresa. Poderá figurar na denominação. Nesse caso específico, é uma exceção à regra do artigo 3º. Nesse caso, poderá o nome do fundador ou de um acionista ou outra pessoa que tenha concorrido para o êxito da empresa, poderá ficar como nome comercial da empresa. Um bom exemplo aqui desse caso é o Magazine Luiza, que Luiza é o nome da proprietária antes de abrir o capital do Magazine Luiza, e depois que abriu o capital, virou sociedade anônima, né? E permaneceu com o nome da sua fundadora. Tipos de sociedades anônimas. Bem, a gente pode ter a sociedade anônima fechada ou a sociedade anônima aberta. Ou
outra nomenclatura, porque esse termo fechado e aberto se refere ao capital da empresa, o capital da sociedade. Pode ser sociedade, no caso aqui, pode ser companhia de capital fechado ou companhia de capital aberto. A de capital fechado é aquela que seus valores mobiliários não são admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela não está vendendo as ações dela. Geralmente são em sociedades pequenas, onde eles não têm interesse em vender as ações e de abrir o capital da empresa. E a companhia aberta é aquela que seus valores mobiliários são admitidos à negociação ao mercado de valores mobiliários. Ou seja, a oferta pública de ações. Ou seja, qualquer pessoa, eu quero investir naquela ação, eu posso entrar lá na Bolsa de Valores e comprar ações de determinada empresa. É necessário o registro junto à Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, para que a empresa possa vender as suas ações. Por exemplo, eu sou um investidor, tenho interesse em comprar ações do Banco Itaú. Aí eu vou lá no mercado de ações e compro as ações do mercado do Itaú. Aí automaticamente eu me torno acionista do Banco Itaú. Eu me torno, de certa forma, sócio do dono Itaú. Ou do Banco Itaú. É isso que quer dizer. Companhia fechada e companhia aberta. A previsão é no artigo 4º da Lei das Sociedades Anônimas. Para a constituição da sociedade, os requisitos principais são a subscrição da integralidade das ações, a integralização entrada de pelo menos 10% das ações quando emitidas em dinheiro, e o valor da entrada ele deve ser depositado no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira autorizada pela CVM. O termo subscrever entende-se como comprar as ações. Por exemplo, eu comprei 10 mil ações de determinada empresa. Integralizar é o pagamento. Aqui tem essa diferença. Você primeiro subscreve para depois integralizar. É como se fosse uma promessa de compra. A subscrição é como se fosse uma promessa de compra. E a integralização é o cumprimento dessa promessa, o pagamento realmente. E a lei exige pelo menos 10% das ações. Vamos passar aqui para as espécies de ações. Esse termo não tem na apostila, mas ele é fundamental, ou pelo menos eu não encontrei quando eu estava lendo a apostila, mas é fundamental para que a gente possa entender o próximo slide que fala dos sócios, que é os tipos de ações que existem nas sociedades anônimas. Nós temos as ações ordinárias e as ações preferenciais. As ações ordinárias são as ações comuns, as mais comuns, os tipos de ações mais comuns. Nessas ações, ela dá direito a voto, o acionista terá direito a voto, por exemplo, para as decisões da empresa, os rumos que a empresa deve seguir. Não necessariamente todo acionista que tem ações ordinárias poderá votar na Assembleia. Depois eu vou explicar melhor mais para frente, nos próximos slides. E nós temos as ações preferenciais. Basicamente são esses dois tipos. As preferenciais, elas são ações que são limitadas de certa forma para votação e para outras atribuições dentro da empresa, mas ela tem umas vantagens. Como, por exemplo, pode haver um lucro mínimo de até 10% no mínimo a mais do que as ações ordinárias. Ele pode ter prioridade na distribuição de dividendos, fixo ou mínimo. Pode ter prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele. E também pode haver acumulação desses requisitos que eu falei para vocês. Ou seja, na preferenciais, basicamente você não vai ter direito a voto, não vai participar assim das decisões importantes da sociedade.
Mas em compensação você pode ter um lucro a mais, você pode ter uma preferência na hora da divisão dos dividendos. Os dividendos aqui são os lucros dessa empresa. Pode ter uma prioridade no reembolso, ou pode ter a acumulação desses requisitos. Nas ordinárias, você pode ter direito a voto, você está ali diretamente influenciando, por exemplo, na eleição da diretoria. Por exemplo, aqui nas preferenciais, para você que quer investir em uma empresa, mas você não quer participar ativamente dessa empresa, você só quer lá ver seu dinheiro render. Nesse caso, as ações mais indicadas são as preferenciais do que as ordinárias. Na prática também, nós existimos um terceiro tipo de ação que chama as units, mas para a gente não precisa a gente entrar muito nesse mérito. Mas essas ações, só para vocês terem esse conhecimento, nada mais é do que um conjunto de outras ações. Pode ser, por exemplo, uma ação unit, pode ter duas ações preferenciais e uma ação ordinária com direito a voto. Aqui eu coloquei, e como eu estava falando anteriormente também, o direito tudo tem exceção. No caso, há exceções em que os acionistas que possuem ações preferenciais poderão votar. E no caso são quando há mais de 3 anos não tem lucro na empresa. Ele está há mais de 3 anos e não recebeu nenhum lucro. Nesse caso, ele poderá votar ou para eleger membros da administração em votação separada. Para eleger membros da administração em votação separada também é permitido. Aí eu falei esse slide anterior para a gente poder entender esse slide aqui, que tem na apostila, que é os tipos de sócio. Se nós não soubéssemos o que são ações ordinárias ou ações preferenciais, isso implicaria que vocês praticamente não iriam entender, né, esses tipos de sócios. Nós temos os sócios majoritários e os sócios minoritários. Os majoritários são aqueles que detêm, que são chamados controladores, que possuem a maioria das ações ordinárias. Como a gente falou anteriormente, as ações ordinárias são as que dão direito a voto. Como ele falou aqui, com o direito a voto. Gerindo, portanto, a empresa. Entretanto, isso não quer dizer que sejam aqueles que possuem a maioria do capital, visto que podem ser subscritos até 2/3 do capital social em ações preferenciais. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos aqui 100% do capital da empresa. Desses 100%, 1/3 só são de ações ordinárias e 2/3 são de ações preferenciais que não têm direito a voto. Então, para você ser um acionista majoritário, você não precisa, se você tiver, por exemplo, 10 sócios e apenas 2 sócios têm esse 1/3 de ações ordinárias e o restante dos sócios, ou seja, 8 sócios, tem 2/3 do capital social, só que é de ações preferenciais. No caso, os majoritários, os que vão ser os controladores, serão apenas esses dois que têm 1/3 do capital, que são de ações ordinárias. Por isso que é importante saber a diferença de ações ordinárias e de ações preferenciais. Você pode ter mais ações do que um outro acionista, mas você não terá direito a voto porque suas ações são preferenciais. E o outro acionista que tem ações ordinárias terá direito a voto. Os dois têm as suas vantagens. Por exemplo, o ordinário, como a gente viu, vai participar diretamente, gerindo a empresa, votando nas decisões importantes. E o preferencial, como a gente falou também, ele tem as vantagens de ter, apesar de não ter direito a voto, ele tem as vantagens de ter preferência na hora da divisão dos dividendos. Ele pode receber no mínimo 10% ou mais, dependendo do que está previsto nos atos constitutivos da sociedade. Nós temos aqui os minoritários, poderão ter ações ordinárias também, só que eles têm menos ações do que os outros acionistas. Por exemplo, 1/3 da empresa é de ações ordinárias. Só que
há acionistas que tem, por exemplo, dois acionistas, um acionista tem mais 51% a mais dessas ações ordinárias. Então, o voto dele, ele como sendo o sócio majoritário, ele poderá votar, o minoritário não terá, o voto dele, por exemplo, não influenciará nas decisões da empresa. Nós vamos falar agora dos órgãos de uma sociedade anônima. No caso, os principais órgãos de uma sociedade anônima é a Assembleia Geral, o Conselho Fiscal, o Conselho da Administração e a diretoria. A Assembleia Geral, ela pode ser a Assembleia Geral ordinária, quando ela deve ocorrer nos 4 primeiros meses, e basicamente ela trata dos assuntos relativos à administração da sociedade, quais os passos que essa sociedade vai seguir durante o ano, né? Os objetivos que a sociedade vai seguir. E a extraordinária, ela pode ocorrer a qualquer momento, e são para assuntos específicos, por exemplo, uma alteração no estatuto da sociedade, sempre em caso necessário. Eu vou dar esse exemplo aqui, no caso da reforma do estatuto, que já é o exemplo que fornece no livro. Mas, quando há uma urgência, eles convocam essa Assembleia Geral Extraordinária. O Conselho da Administração, que é obrigatório nas sociedades anônimas de capital aberto, trata-se da direção geral da empresa. É composto por no mínimo 3 membros, que são eleitos na Assembleia Geral. Obrigatoriamente devem ser acionistas dessa empresa. Devem ser também pessoas físicas, não pode ser pessoa jurídica. A diretoria, ela pode ser eleita pelo Conselho da Administração ou por uma Assembleia Geral. É composta por no mínimo 2 membros, que poderão ser ou não acionistas da empresa. Por exemplo, na Assembleia Geral eles decidem contratar um administrador conceituado, que tem um currículo bom para que possa administrar a empresa, e não necessariamente ele é acionista dessa empresa. A diretoria funciona como se fosse um mandato, que dura 3 anos e é permitido uma reeleição. Os membros do conselho, eles podem fazer parte da diretoria, mas somente no máximo 1/3 dos membros da diretoria podem ser do conselho da administração. O Conselho Fiscal é um órgão de fiscalização. O Conselho Fiscal, ele é um órgão de fiscalização, né? Ele tem no mínimo 3 membros e no máximo 5 membros. Também sendo acionistas ou não necessariamente precisa ser acionista. A sua função é fiscalizar a administração da empresa, e eles também são eleitos em Assembleia Geral. A sua existência é obrigatória, mas o seu funcionamento ele é facultativo. Ele pode ser convocado por um décimo dos acionistas com direito a voto. Aqui, como a gente falou anteriormente, os que têm direito a voto são os acionistas que possuem ações ordinárias, ou 5% dos acionistas sem direito a voto, ou seja, os que possuem ações preferenciais. Bom, nós vamos passar aqui agora para a formação das sociedades. A formação das sociedades anônimas se dá por meio da transformação, incorporação, fusão, cisão, consórcio, sociedades coligadas e grupo de sociedades. Vamos falar aqui de um por um. A transformação se dá quando uma sociedade passa de uma forma para outra. Por exemplo, nós temos aqui uma sociedade limitada, e essa sociedade limitada decide abrir o seu capital. Aí ela se transforma em uma sociedade anônima. É muito comum quando empresas decidem fazer o que a gente chama, nesse ramo empresarial, de IPO da empresa. Por exemplo, nós temos um caso recente aqui que foi da Vivara, que abriu seu capital. Aí houve a transformação para a sociedade anônima. Dessa forma,
o capital dela passou a ser aberto e qualquer pessoa pode comprar ações dessa empresa. Nós temos a incorporação. A incorporação, ela ocorre quando uma sociedade ela incorpora ao seu capital outra sociedade ou uma empresa. Aí, no caso, passa a ser só essa primeira empresa. Por exemplo, temos aqui uma empresa que é especializada em fazer sapatos. Aí ela decide incorporar ao seu patrimônio a empresa que fornece o couro. Então existe a empresa A, aqui tem um exemplo aqui embaixo, ó. Existe a empresa A que incorpora a empresa B. A empresa de sapatos A vai incorporar a empresa que fornece o couro B, passando a ser somente a empresa A. E nós temos a fusão. Na fusão, diferente da incorporação, há a extinção das empresas que formam uma terceira empresa, uma terceira sociedade. Não necessariamente as empresas precisam ser sociedades. Por exemplo, o exemplo que ele deu aqui de A, B e C, que se fundem e formam a empresa D. Poderia ser aqui 3 empresários individuais que se fundem e decidem fazer uma sociedade anônima. Nesse caso, a sociedade é criada por meio da fusão. E nós temos a cisão. Aqui, a cisão ela é o contrário da fusão. Existe a empresa D, no caso aqui, ó, a empresa D, A, B e C que fundiu na D, agora ela decide separar. Então, ela vai se dividir e as partes dela vão se tornar outras sociedades. Como eu dei o exemplo aqui do caso do sapato, no caso, a empresa de sapato, ela decide que ela não quer mais que o fornecedor de couro, não precisa mais, ela acha que é mais fácil ela comprar de um fornecedor do que ter, né, dentro da sociedade esse setor que cuida do couro, né, de beneficiar o couro para fazer o sapato. Então ela decide cindir essa parte da empresa que se torna uma outra empresa, uma outra sociedade. É o processo contrário da fusão. Ocorre quando uma empresa gera outras. Exemplo, A divide-se em C e A e D. A divide-se em C e D. O consórcio é a união de empresas para construir um capital social mais abrangente. Por exemplo, para poder ela fazer uma obra específica ou para participar de licitações. É muito comum aqui em nossa região ter consórcios de empresa para que possam participar da licitação. Por exemplo, a licitação exige que a empresa, para a construção de uma estrada, que a empresa tenha terraplanagem e pavimento asfáltico. Aí a empresa A tem a terraplanagem, mas não tem o pavimento asfáltico. Aí ela se junta em consórcio com outra empresa, outra sociedade, 2 sociedades se juntam para que possam participar dessa licitação e executar essa obra. Caracteriza-se como uma união de empresas que visa, tem um errinho aqui, visa construir um capital social mais abrangente. Normalmente, trata-se de adesão temporária de várias empresas para a compra de determinado bem ou prestação de determinado serviço. Consórcio, olha aqui o exemplo que eu acabei de falar. Consórcios de empreiteira para a construção de uma estrada. É o exemplo mais claro que existe aqui no nosso cotidiano. E temos as sociedades coligadas. No caso das sociedades coligadas, são sociedades que têm sócios comuns. Ou seja, que têm os mesmos sócios. Que aí eles poderão ter dependência econômica ou não. Eles também existem aqui, no caso, sociedades controladas e controladoras. Como a gente deu o exemplo do sapato, vamos continuar. Temos aqui a fábrica de sapato, que é uma sociedade anônima, e temos uma fábrica menor que fornece o couro, e essa fábrica ela é controlada, tem os mesmos sócios, ambas têm os mesmos sócios, e portanto a fábrica que produz os sapatos, a sociedade anônima que produz os sapatos, ela controla a sociedade menor. A controladora é a que tem a maioria do capital e as demais as controladas. A gente tem um exemplo aqui também da
da Vale do Rio Doce, a companhia Vale, Vale do Rio Doce, ó. A Vale, temos a Salobo Metais, é uma empresa menor, e os acionistas, o capital da Vale também faz parte, os acionistas também são acionistas do Salobo Metais. No caso, a Vale controla a Salobo Metais. Temos também o caso da Petrobras, que tem a Lobrax, distribuidoras. Temos inúmeros exemplos desse caso de sociedades anônimas. E temos os grupos societários, que são em sociedade de sociedades. Oxe, mas como é isso? É assim, existe uma sociedade, ela possui um CNPJ, ou seja, ela tem uma personalidade jurídica. Aquela empresa, ela tem a sua personalidade, é como se fosse ela é uma pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica, ela pode ser sócia de uma outra sociedade, por exemplo. É muito comum também em fundos de ações. Por exemplo, eu sou acionista e compro a ação de um determinado fundo. Esse fundo ele é especializado em investir em outras empresas. É um exemplo muito comum também disso. Os grupos de sociedades. Bem, gente, a gente vai encerrar por hoje aqui essa aula. Eu acho que ela ficou um pouco mais curta que as outras. Mas eu não quero entrar mais no assunto, porque eu vou passar uma atividade. E se eu entrar mais, vai terminar a atividade ficando muito extensa. Pode dificultar o aprendizado também. Aí eu vou fazer a atividade, vou passar para vocês. E na próxima aula a gente faz a correção dessa atividade. Boa noite e bons estudos a todos.